Fala, meus amigos, vamos lá conversar um pouquinho sobre a prova da Polícia Civil do Paraná, mas antes de mais nada eu quero te lembrar que a gente tem o nosso preparatório para a Polícia Civil aqui do Paraná. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário o link para você conhecer o nosso material. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um comentário que uma aluna fez, tá? Ela escreveu o seguinte, olha só. Quando assisto às aulas, estou entendendo tudo. Quando vou fazer as questões, parece que nunca vi a matéria na vida. Pessoal, quando eu estava mandando uns áudios ali para o pessoal dando instruções sobre a diferença, né, de aprender e de entender, eu separava bem esse conceito, porque quando você está ouvindo o professor falar, ele faz toda uma construção cronológica, organizando o pensamento para chegar num ponto final que, se você pegasse só a cronologia do que o professor construiu, você sozinho chegaria àquela conclusão final que ele mesmo dá ali. Isso é muito comum. Isso significa que você entendeu. Você entendeu essa construção cronológica feita pelo professor. E aí você tem essa falsa sensação de que aprendeu. E por que eu digo falsa, né? Se você entendeu a sequência do professor, por que então você não aprendeu? Porque aprender é conseguir recuperar essa informação da memória. Então, quando você está lá sozinho, no silêncio, fazendo uma questão, e você precisa recuperar aquele conhecimento da tua memória, é que você descobre se você aprendeu mesmo. Quer ver? Faça um exercício. Assista a aula. Não anote nada, ou se quiser até anote, tá? Mas tente não pausar a aula. E aí no final dela, esquece tua anotação, esquece a aula, tira tudo de perto de você e tenta falar como se você estivesse ensinando você mesmo o máximo que você conseguir lembrar da aula. Você vai perceber duas coisas. Primeiro, que você entendeu o que o professor falou na aula, você entendeu o conteúdo. E segundo, que você não consegue repetir ou ensinar aquilo que você entendeu. Por quê? Porque você não vai conseguir montar a mesma cronologia de raciocínio que o professor fez, porque você não vai conseguir lembrar de todas as palavras que ele usou, né? Ou pelo menos com as suas próprias palavras você não vai lembrar nem a sequência que ele fez, tá? Ainda mais se a aula tiver mais do que meia hora, se for uma hora e meia de aula, você vai acabar não lembrando, e aí você tem essa sensação de que você não aprendeu nada. Então você percebe, né, que existe essa dualidade. Se você não faz esse exercício, você tem uma sensação de que você aprendeu tudo. Por quê? Porque você entendeu tudo. Aí, se você faz esse exercício, você tem uma sensação de que você não aprendeu nada. Porque você não consegue repetir, nem ensinar, nem 10% do que você entendeu naquela aula. Só que não é nenhum dos dois, tá? Quando você entende a sequência cronológica do professor, você absorve muito daquele conteúdo, né? Então, eu diria ali que isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai absorver 30% do que foi ensinado, tem pessoa que vai absorver 60%, 70% do que foi ensinado, mas ninguém absorve tudo, tá? Que ninguém é tão genial assim, teria que ser uma pessoa fora do normal para conseguir absorver tudo numa aula que você tá ali sentado assistindo de maneira passiva. É por isso que a gente faz muito essa diferenciação, né, do estudo ativo para o estudo passivo. O que é o estudo passivo? É todo conhecimento que vem de fora para dentro da tua cachola. E o que é o conhecimento ativo? É todo conhecimento que você tira da cachola e coloca no papel, para fora. Mas você concorda comigo que para você resolver uma questão, você precisa primeiro aprender o conteúdo daquilo? Então, o estudo passivo não é ruim, ele é uma etapa do aprendizado. Primeiro você tem que colocar dentro da cachola as informações, para depois você conseguir tirar. Vou resolver uma questão de concurso público. Eu vou ter que construir o raciocínio do porquê tá certo, porquê tá errado, o que é pegadinha, o que não é. Tudo isso vai ter que sair da minha cabeça. Estudo ativo. Vou responder um flashcard. Eu vou ter que dizer por que aquele flashcard tá certo, por que tá errado. Então isso está saindo da minha cabeça. Estudo ativo. Eu acabei de assistir uma aula. Desliguei tudo e agora eu vou repetir tudo que eu consegui lembrar daquela aula. Estou tentando tirar da minha cachola tudo que eu consegui colocar dentro da cachola enquanto eu estava assistindo a aula. Estudo ativo.
vou tentar anotar tudo que eu lembrei da aula, tudo que eu lembrar da aula, logo depois de ter visto a aula. Estudo ativo, tudo que você tenta tirar da sua cabeça, colocar para fora numa questão, num flashcard, ensinando alguém, ensinando você mesmo, respondendo alguma coisa, você está fazendo um estudo ativo. E o teu estudo para concurso público precisa ser muito disso, porque a musculação do cérebro é a dificuldade de pensar. Então, quando você tem que construir o raciocínio como se você fosse o professor, isso tem uma dificuldade que é chamada dificuldade desejada, tá? O que é dificuldade desejada? É quando o nível de dificuldade está adaptado para você. Então, por exemplo, estou aprendendo conteúdo pela primeira vez. Eu preciso pegar aquele conteúdo no modo fácil. Não pode estar muito difícil, porque daí você tem uma dificuldade que vai te fazer parar, ao invés de te fazer continuar. Então, a primeira vez que você passa pelo conteúdo é só para ter uma noção, não é para aprender o conteúdo. Você vai passar a primeira vez pelo conteúdo, você não vai aprender, você vai ter uma noção. É por isso que você não pode ficar estudando depois que o edital está aberto. Porque depois que o edital está aberto, às vezes dá tempo de você passar uma vez só pelo edital todo. E olhe lá. E aí você vai para a prova com uma noção daquilo que aprendeu. É possível passar com uma noção daquilo que aprendeu? Sim, é possível. Dizer para você que, cara, tem gente que nem estuda nada, vai lá, faz a prova e consegue passar. Às vezes o cara ganha na loteria. Né? Então não dá para dizer para você que você não deve tentar, que você não deve ir lá. Você tem que manter a sua motivação em alta, você tem que se manter estudando, você tem que manter as esperanças, você tem que lutar por aquilo que você quer na sua vida, mas o ideal é o quê? Qual é o cenário ideal? É que você comece a estudar antes, para que você possa passar a primeira vez pelo edital naquela fase de reconhecimento dos assuntos, e depois passar de novo numa fase de aprendizado mais profundo, e da terceira vez em diante que você passa, daí você está indo nos detalhes, naquelas coisinhas pequenas de questões muito difíceis que derrubam o candidato. Então tem que ter paciência. A primeira vez que você passa pelo conteúdo, você se sente meio burro mesmo, mas com o tempo, você vai ver que as coisas fluem. Beleza? Espero que tenha ajudado a pensar um pouquinho, principalmente aqui a candidata que comentou isso aqui, que ajudou a construir esse raciocínio aqui desse vídeo. A gente conversa mais no próximo vídeo. Um abraço para você e até lá!